Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Boson Ciências e Cultura e nesse vídeo continuo minha saga de aprendizado do idioma alemão. Hoje, o que eu estudei e vou tentar repassar aqui nesse vídeo são os gêneros no idioma, masculino, feminino e neutro. No caso, a gente se refere aos gêneros dos substantivos. Em alemão existem três gêneros, o masculino e o feminino, como existe em português, e também o gênero neutro. E a gente vai identificar o gênero de um substantivo olhando o artigo definido que está associado a ele. Quais são os artigos? São der, para masculino, que significa o, die, feminino, que significa a, e das, que significa neutro. E o die também pode significar os ou as, ou seja, o plural. O plural eu vou estudar em um outro momento. A grande sacada em alemão é que para cada substantivo que a gente vai aprender, a gente tem que aceitar o gênero dele como parte da palavra e memorizar, porque não necessariamente o gênero do substantivo em alemão vai corresponder ao gênero em português. Então, às vezes o que em português é masculino em alemão é feminino, o que em português é feminino em alemão é neutro e assim por diante. Então, a dica é sempre memorizar o artigo correspondente a cada substantivo. E como é que a gente faz para identificar o gênero? Algumas categorias de substantivos, elas são geralmente masculinas, femininas ou neutras. Depende um pouquinho do assunto, isso facilita um pouco, né? Em vez de simplesmente memorizar sempre, né, o artigo que está associado ao substantivo, em alguns casos a gente consegue descobrir o gênero olhando o tipo da palavra. Por exemplo, der Vater significa o pai, então é masculino. Die Schwester, a irmã é feminino. Então, esse assunto, família, geralmente corresponde ao gênero que a gente tem em português. É também bastante comum o gênero do substantivo ser identificado pela terminação dele, né? Ou seja, as letrinhas no final da palavra. Nessa tabela, eu separei alguns gêneros comuns por assunto, que são interessantes. Então, geralmente, são masculinos nacionalidades e cidadania. Aqui o exemplo clássico, der Brasilianer, o brasileiro. Os nomes de dias da semana, as partes do dia, manhã, tarde e noite, e os nomes dos meses do ano, geralmente também são masculinos. Então, der Freitag, que é sexta-feira, hoje no caso. Mittwoch, quarta-feira. Oktober, mês de outubro. Der Morgen, que significa manhã. E der Abend, que significa noite. E veja que em português, manhã e noite seriam femininos, mas em alemão são masculinos. E as profissões na forma mais masculina. Então, der Verkäufer é o vendedor, der Lehrer é o professor, der Krankenpfleger é o enfermeiro. Então, a profissão na forma masculina também tem o artigo masculino associado. Geralmente são femininos nomes, por exemplo, de árvores, plantas e flores. Então, die Rose, die Minze, que é hortelã, die Orchidee, que é orquídea, die Baum, árvore, e die Blume, que é flor em si. E as profissões na forma feminina também, geralmente são femininas, tá? De forma análoga às profissões masculinas. Então, die Verkäuferin significa a vendedora, die Lehrerin é professora e die Krankenschwester é a enfermeira. Veja que Krankenschwester é uma palavra bem diferente de Krankenpfleger, mas Verkäuferin e Lehrerin são bem parecidas com a forma masculina, mas a terminação é diferente. Então aqui a terminação também está indicando que se trata de um substantivo feminino. E geralmente são neutras palavras como, por exemplo, cores usadas como substantivos. Exemplo, das Grün, que significa o verde, como numa expressão do tipo precisamos preservar o verde. Ou das Weiß, o branco, como por exemplo o branco dos olhos. Então, quando a cor é usada como substantivo, geralmente ela é um substantivo neutro. Muitos locais geográficos também são neutros, das América, das Europa, das Asien, das África, das Insel, significa ilha, e assim por diante. Nem todos, existem exceções, a gente sempre precisa prestar atenção nas exceções. E também humanos pequenos, criancinhas, e animais pequenos. Então, das Baby, das Kind, que significa criança, das Kalb, que significa bezerro, né? Seria um filhotinho de boi e vaca. Então, dependendo do assunto, a gente pode ter uma ideia do gênero do substantivo. Aqui eu já tenho uma outra tabela que traz os gêneros comuns por terminação, tá? Que é o mais abrangente.
Então, geralmente são masculinas as palavras que terminam em er, ich, ig, ismus, ist, ing e nea. Geralmente femininas as palavras que terminam com e, ei, heit, in, principalmente para pessoas e ocupações femininas, como a gente viu anteriormente, keit, schaft, tet e E geralmente são neutras palavras que terminam em chen, yun, lein. Palavras de origem estrangeira que terminem em von, por exemplo, das Telefon, et, ment, e também palavras terminadas em o, tum, e olha que interessante, aqui são gêneros por terminação, mas algumas palavras que iniciam com ge, com ge, também são neutras. E uma coisa interessante, essas terminações lein e chen também são usadas para formar diminutivos, tipo criancinha, coisa pequena e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos então de gêneros por terminação. Palavras que são masculinas. Der Meister, o mestre, termina em er. Der Rheumatismus, termina em ismus. Reumatismo. Der Frühling, primavera, olha que interessante. Primavera em português é feminino, mas em alemão é masculino. E der Essig, que significa vinagre. Então termina em ich. Palavras femininas. Die Freiheit, liberdade. Die Brücke, que é a ponte. Die Wirtschaft, que é a economia. Die Zeitung, olha, terminação jornal. Die Bäckerei, que é padaria. E die Elektrizität, que é eletricidade, né, como dá para inferir pela palavra. E palavras neutras. Das Mädchen, que significa menina. Das Tischlein. Aqui o exemplo de diminutivo que eu citei anteriormente, significa mesinha. E veja que interessante. Tisch, que é a palavra para mesa, é masculina, der Tisch. Mas mesinha é das Tischlein. Então o Lein transforma a palavra que é masculina em neutra. Das Eigentum, que significa propriedade. Das Telefon, que eu usei anteriormente. Das Medikament, que é o medicamento, o remédio. E aqui um exemplo de palavra neutra que começa com ge, das Gerät, que significa aparelho. Tá? Aparelho qualquer, aparelho elétrico, por exemplo. Muitos substantivos em alemão são compostos, ou seja, eles são formados por 2 ou mais substantivos numa única palavra. E quando o substantivo é composto, o gênero dele vai ser o gênero do último substantivo que compõe a palavra. Ele vai herdar o gênero do último componente. Aqui alguns exemplos. Der Handschuh, que significa luva. De onde vem isso? Vem die Hand, que é mão, a mão, e der Schuh, que significa calçado, sapato. Então, o que você calça na mão? A luva. No caso, como a última palavra é masculina, então essa palavra inteira será masculina. Der Handschuh, luva. Em português, luva é feminino, em alemão é masculino. Outro exemplo. Die Autobahn, que significa rodovia. É a combinação de das Auto mais die Bahn. Auto é automóvel e Bahn significa ferrovia, estrada de ferro. Então seria uma ferrovia, por assim dizer, para automóveis. Os automóveis trafegam em altíssima velocidade, a famosa Autobahn alemã. Como Bahn é feminina, então a palavra Autobahn também será feminina, die Autobahn. E um outro exemplo, der Fernsehzuschauer, que significa telespectador. É a combinação de Fernsehen, televisão, mais der Zuschauer, que significa espectador. Então, o espectador da televisão é o telespectador. Der Zuschauer, masculino, portanto, essa palavra inteira é masculina. E uma coisa muito interessante é que alguns substantivos têm mais de um gênero. Às vezes eles são masculinos, às vezes eles são femininos ou neutros. Alguns deles, inclusive, são usados somente em alguns locais, em algumas regiões. Então, você vai para um lugar, aquela palavra é, vamos supor, masculina. Você vai para outro lugar, a mesma palavra com o mesmo significado é feminina. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, Kaugummi, é goma de mascar, chiclete. Pode ser masculina, der Kaugummi, ou neutra, das Kaugummi. Outra palavra, Keks, pode ser der Keks ou das Keks, que significa biscoito, bolacha. Lembra cookie, né? Lembra a palavra cookie. Na Alemanha se usa der Keks e na Áustria se usa das Keks. Então o masculino fica neutro quando você vai de um país para outro.
E uma outra palavra também bastante conhecida é marzipan, que é um doce famoso. Ele pode também ser, esse doce pode ser masculino ou neutro, dependendo do local. Na Áustria, ele também é neutro, das Marzipan. Nesses exemplos que eu mostrei, os substantivos podiam variar de gênero, mas tinham o mesmo significado. E às vezes eles mudam de significado, então se você muda o gênero, muda a palavra. Exemplo, der Band, masculino, significa livro, volume, né? Volume 1 do livro tal. Já das Band, neutra, significa fita. Lembra Band-Aid, por exemplo. Der See é lago, mas se você falar die See, feminino, vira mar, e mar é diferente de lago, são duas palavras distintas. Outro exemplo, der Leiter é o chefe, o líder. Então, der Leiter, masculino, é chefe, líder. Die Leiter é escada, que não tem nada a ver com chefe, né? Mudou o gênero, mudou o significado da palavra. Então, tem que tomar cuidado com isso também, é uma coisa que a gente tem que memorizar, né? Não tem aí como descobrir usando terminação, etc. E para finalizar o meu estudo, as abreviações, elas sempre usam o gênero do substantivo que elas representam. Então, se você tiver uma palavra abreviada, qual que vai ser o gênero dela? O gênero da palavra que ela está representando. Aqui alguns exemplos. Então, die BRD é Die Bundesrepublik Deutschland, que significa República Federal da Alemanha. Então, se é Die Bundesrepublik Deutschland, a sigla também será die. Die DB. Na verdade, eu não aprendi ainda a pronunciar as letras isoladamente de forma adequada, né? Vou chegar lá, vou gravar um vídeo depois explicando também esse assunto. Aqui significa Die Deutsche Bahn, que é o sistema de ferrovias alemãs. Também, se é Die Deutsche Bahn, a sigla vai ter o gênero feminino. E Die DW, Die Deutsche Welle, seria onda alemã, uma tradução ao pé da letra. É uma emissora de rádio pública da Alemanha, bastante conhecida, a gente pode ser acessada pela internet, eles também transmitem conteúdo em português, inclusive em outras línguas, né, bastante conhecida, de Deutsche Welle. Então, no mesmo esquema, a abreviação também é feminina. E Deutsche Welle também pode ser traduzida como Voz da Alemanha, né, em tradução mais livre. Legal? Então esse foi meu estudo de hoje. Tentei aprender um pouco sobre os gêneros em alemão, é um assunto um pouquinho mais complicado, depende um pouco de memorização, como a gente viu, memorizar aí os gêneros dos substantivos e tentar aplicar aquelas regrinhas nas tabelinhas de categorias ou de terminações para ficar um pouquinho mais fácil determinar os gêneros. Meu próximo estudo será os plurais, né? Vou estudar plural dos substantivos e aí na sequência eu vou gravar um vídeo mostrando o que eu aprendi sobre plurais dos substantivos em alemão. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciência, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima!